Posso vir para cá? Posso! Vamos lá, a gente segue falando sobre a aprovação do projeto de isenção do imposto de renda. O que muita gente se pergunta agora é como é que essa lei vai impactar no bolso, qual vai ser a diferença no mês, aquela parte prática mesmo. Então, o Contexto convidou o André Félix, doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e presidente da Comissão de Direito Tributário e Constitucional da OAB de São Paulo. Doutor André, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso para falar de fato, contextualizar, usando o nome do nosso programa, contextualizar uma situação que aconteceu, um projeto que foi aprovado no Congresso ontem, para quem está nos assistindo, que é quem interessa, que é a população. André, como é que isso vai impactar de fato na vida das pessoas? Quais as classes vão ser impactadas? Quem vai ser beneficiado com a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 ou nessa parcela que vai aí até 7.350? Bom, esse projeto, né, de lei que foi aprovado no Congresso Nacional, que deve ir para sanção do presidente da República, vem fazer uma reparação histórica, porque a tabela do imposto de renda ela não era atualizada monetariamente. Devia ser uma coisa automática, atualização monetária da tabela do imposto de renda, devido à alta inflação que nós temos no país. Então, é uma reparação histórica, pessoas até R$ 5.000, se eu não me engano, elas não deveriam mais recolher o imposto de renda desde 2018, 2019, se fizesse a atualização correta da tabela do imposto de renda, e agora essas pessoas estão isentas do imposto de renda. Mas é bom deixar claro que não houve uma correção da tabela do imposto de renda. Melhoraram a forma de deduzir o imposto de renda, os descontos do imposto de renda, as deduções de pessoas que ganham até R$ 5.000, que dará o efeito de isenção, de não recolhimento de imposto de renda. E essas deduções chegarão até pessoas que ganham até R$ 7.350, que estariam sujeitas à alíquota de 27,5% do imposto de renda e não estarão mais. Então terão benefício e recolherão menos imposto de renda. Quem ganha acima de R$ 7.350 recolherá o imposto de renda a 27,5%. Então, quer queira, quer não, nesse projeto, teremos uma alíquota única de imposto de renda. Pessoas que não recolherão até R$ 5.000, pessoas que terão desconto até R$ 7.350, e depois disso todo mundo recolherá a 27,5% o imposto de renda. Lógico, quem não tem distribuição de lucros e dividendos. André, vamos falar para quem está nos assistindo e que não entende absolutamente nada dessa parte contábil, que se perde no momento de fazer a declaração do imposto de renda, que precisa de um contador e que esse contador fala, agora você vai ter que pagar tanto aqui para o leão. O que isso significa? Olha, para quem recebe até R$ 5.000, quanto que o leão abocanha dessa pessoa no ano ou por mês, todos os anos ou todos os meses? Essa fatia é uma fatia considerável para a classe baixa ou para a classe média brasileira? Isso de fato faz diferença? Faz muita diferença. Essas pessoas não recolherão mais imposto de renda, estão isentas. Então não terão prejuízo algum, não sofrerão constrição do seu patrimônio, não vão se preocupar mais com o imposto de renda. Apenas entregar a declaração se estiverem obrigados, por tiver bens imóveis e etc. Não terão nada a recolher. Certo. No caso dessa fatia das pessoas que sobe um pouquinho ali até 7.350, o que muda? Essas pessoas estavam sujeitas ao recolhimento do imposto de renda à alíquota de 27,5%, passa a ter uma série de descontos que o pagamento de imposto de renda será mínimo, não terá o impacto que traria até esse ano, o ano de 2025. Então, a partir de 2026, se o presidente sancionar a lei, até o final desse ano, não terão também muitas consequências quanto ao imposto de renda. Bom, temos uma arte aqui no telão que diz o seguinte: quem será afetado pela nova proposta? 10 milhões de pessoas que recebem até 5 mil mensais ficarão isentas. Cerca de 5 a 6 milhões de contribuintes serão beneficiados com desconto parcial e 141 mil pagarão um novo imposto mínimo de 0,13% do total. Vamos destrinchar essa arte, vamos pelo começo. 10 milhões de pessoas que recebem até 5 mil mensais ficarão isentas.
Esse número de 10 milhões de pessoas é um número considerável dentro de um país tão grande quanto o nosso? É um número bem considerável, porque a base de tributação no país é pequena. São poucas pessoas economicamente ativas que ganham acima de R$ 5.000. Fica em torno de 5 a 10%. Então, se formos considerar que a base de tributação no ano de 2025 do imposto de renda da pessoa física foram em torno de 26 milhões, quase metade dessas pessoas vão deixar de recolher imposto de renda. Segundo o item da nossa arte, 5 a 6 milhões de contribuintes serão beneficiados com o desconto parcial. 5 a 6 milhões, cai um pouquinho aí, cai pela metade o número de pessoas, mas também é um número considerável de pessoas. Essas pessoas, André, elas estão em qual margem da população, em qual classe social? Classe A, classe C, classe D? A gente está falando de qual classe da população que ganha aí até R$ 5.000 ou até R$ 7.350? Seria entre a classe C e B, né? Quase chegando na B. Então seria a classe C que estaria sendo beneficiada. É difícil fazer essa divisão de classes no Brasil, né? Que essa divisão de classes deveria estar devidamente precisa na tabela de imposto de renda da pessoa física. Classe A acima de 27,5. Classe B pagar 22,5. Classe C pagar 15%. Classe D 7,5%. E abaixo da classe D seria isento. Só que a tabela de imposto de renda não reflete essa divisão de classes sociais, né, aqui no Brasil. Isso seria o justo. Uma reforma tributária do imposto de renda justa seria isso. Agora nós temos uma discussão sobre a questão dos super ricos, né? Houve essa discussão por quê? Quando você isenta esse número de pessoas, a gente está falando aí de 15, 16 milhões de pessoas que vão ficar isentas de pagar o imposto de renda, o governo vai ter que tirar esse dinheiro de algum lugar. Houve uma discussão, a direita, a oposição ao governo disse o seguinte: nós não vamos tributar os super ricos. Isso não vai acontecer. Mas o governo disse o seguinte: não, quem ganha acima de R$ 50.000 vai ter que pagar uma taxa a mais. Quem ganha hoje, André, acima de R$ 50.000, a gente pode considerar no Brasil como super rico? Essa foi a pergunta, né? Debate desse projeto de lei. Se quem ganha R$ 50.000 por mês, acima de R$ 50.000 por mês, é super rico. Tendo que o custo de vida do Brasil é altíssimo, né? A educação se quer uma educação boa, ela é particular, ela é paga. Se quiser uma saúde boa, tem que ter um convênio médico. Então, será que R$ 50.000 são super ricos? Chegou-se a debater no Senado Federal e dizer que super rico seria quem ganha acima de R$ 100.000. Só que não passou essa proposta. Então, essa é a primeira discussão. É uma tributação justa dizer que quem ganha acima de R$ 50.000 mensais é super rico? E segundo, outro ponto, esses 10% é para tributar lucros e dividendos, né? Quem tem distribuição de lucros e dividendos acima de R$ 50.000 mensais. Os 10%, ele será alcançado de forma progressiva. Quem pagará o 10% a mais, né, nesse imposto de renda pessoa física mínima, será quem ganha acima de R$ 1.200.000 ano, ou seja, quem tem uma participação de lucros e dividendos acima de R$ 1.200.000 ano, seriam R$ 100.000 por mês. Acima de R$ 60.000 será de forma gradativa. Por exemplo, quem ganha até de distribuição de lucros de R$ 900.000 ano, pagará 5%. Então não será 10% acima de R$ 50.000 ano, mês. Será de forma progressiva até chegar no R$ 1.200.000 ano, para chegar aos 10%. Bom, agora vamos falar de impacto nos cofres públicos. Eu queria olhar mais uma vez para cá, porque a arte diz o seguinte: 25 bilhões e 800 milhões de reais é o valor da renúncia fiscal em 2026, segundo o governo, com as isenções. Estamos num ano, em 2025, que a LDO sequer foi aprovada. Para ser aprovado o orçamento, teremos um rombo, sim, que o governo federal tenta resolver aí com o aumento de imposto. A gente ainda não sabe como isso vai ser resolvido. Do outro lado, 34 bilhões de compensação com imposto sobre altas rendas é a estimativa do governo. André, a gente tem
essa estimativa, sabemos como é que isso vai ser resolvido, porque 25,8 bilhões de renúncia fiscal é um buraco negro sem fundo no cofre público. Bom, antes de entrar nesse contexto, é bom deixar claro que anos seguidos, o governo arrecadava mais dessas pessoas que serão isentas em 2026. Ou seja, injustificadamente, ilegalmente, o governo arrecadou dessas pessoas. Tá? Então, é uma reparação histórica. O segundo ponto, você deixou bem claro, não temos nem a LDO ainda aprovada, né? Para saber qual é o efetivo rombo. E o terceiro ponto, infelizmente, quando se discute tributação do Brasil, reforma tributária, não se busca fazer uma justiça fiscal, não se busca fazer um desenvolvimento econômico e social através da tributação. O governo utiliza a conta de chegada. Quanto precisamos arrecadar? Infelizmente é isso que se faz no Brasil. Só se mostra, precisamos arrecadar tanto. Porque 90% do que é arrecadado já está comprometido com as despesas obrigatórias. Então a gente tem esse problema. Toda vez que faz uma reforma tributária sem fazer uma reforma administrativa, teremos rombos. E depois vai querer aumentar de novo a carga tributária, chegando sem uma finalidade, sem um objetivo efetivo em fazer uma reforma tributária no país. Acabamos de fazer uma reforma tributária sobre o consumo, sobre a alegação que não seria aumentada a carga tributária. E agora estão fazendo uma pseudo-reforma tributária sobre a renda, que na verdade é um ajuste histórico, e já apontamos rombos, mas que na tributação dos super ricos, dos supostos super ricos, terá um aumento de arrecadação de 34 bilhões, que vai ser superior aos 25 que eles alegam ter aberto, né, mão de arrecadação. Deixa eu vir para cá para eu conversar, olhando para o André, porque essa questão dos super ricos, o próprio deputado Arthur Lira, que foi presidente da Câmara dos Deputados, disse que essa questão, e foi o relator dessa proposta na Câmara, disse que essa questão dos 50 mil reais para super ricos era absurdo, que país nenhum do mundo e 50 mil reais alguém era super rico. Tá, passada essa história, temos ainda uma LDO que não é aprovada, temos esse dinheiro que não sabemos de onde vai sair, as contas ainda não batem. Nós temos ainda uma reforma administrativa que não foi aplicada, que não foi instalada. Hoje, só o que a gente tem, André, no Congresso, é um grupo de conversa, um grupo de análise de uma possibilidade de uma reforma administrativa. Essa reforma administrativa não deve passar porque nenhum parlamentar quer colocar a sua digital, quer colocar a sua assinatura numa reforma administrativa, numa prévia de ano eleitoral. Apesar de alguns parlamentares estarem se movimentando, apesar de Hugo Mota querer que a reforma administrativa passe, porque vai ser o único legado importante que ele poderá levar, a única reforma importante que ele poderá levar aí do seu mandato como presidente da Câmara dos Deputados, mas não vai passar. Os parlamentares não querem, o assunto não vai para frente, agora a gente tem COP. A COP segue até o dia 21, depois da COP a gente tem ainda assunto de segurança pública, depois teremos a indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal e a sabatina dele no Senado, depois a posse dele no Congresso Nacional, continuaremos com a CPI do crime organizado dentro do Senado, nisso o ano acabou, começa o recesso eleitoral, começa 2026 como um ano eleitoral. Complicado, né, André? Complicado discutir despesas públicas no Brasil e levar isso a sério. Vamos ver se o orçamento consegue ao menos ser fechado neste ano e não no ano que vem, como aconteceu agora em 2025, né? Exatamente, né? As políticas sérias desse país dificilmente são implementadas, debatidas, discutidas, né? Também não pode se aprovar uma reforma administrativa sem o debate. Sim. Seria também uma irresponsabilidade. No mínimo, nós estamos 20 anos atrasados com essa reforma administrativa. Temos salário, o tal dos super salários aí, que inclusive houve uma aprovação de super salários aí, se eu não me engano, ontem ou anteontem, produção pode procurar aí para mim, mas houve a aprovação de mais salários do Poder Judiciário, que é um absurdo. O próprio ministro Fernando Haddad já falou sobre super salários, já falou sobre reformas administrativas e isso continua acontecendo. Eu, de fato, não sei
não sei. Ontem, estão me contando que foi ontem. Eu não sei aonde o judiciário está com a cabeça. É como se eles estivessem em outro país. O que eu falei, aqui é sempre conta de chegada que sobra para o cidadão, sobra para o contribuinte pagar essa conta. É uma irresponsabilidade. Não fizeram uma reforma tributária sem fazer uma reforma administrativa. A reforma administrativa é essencial para esse país, para a gente visualizar que Estado nós queremos, qual o tamanho do Estado e o custo desse Estado, para depois discutir quais os tributos são necessários, né, os impostos são necessários para custear esse Estado. Não. Tá tudo, aqui tá, as contas públicas estão todas perdidas, déficit público, precisamos arrecadar. Tributar mais não é sinal que vai solucionar os problemas, senão apertar a torneira, né? Não fechar, passar o cadeado no cofre. Senão vai ficar essa sangria desatada que vai levar à quebra do país, ao aumento das desigualdades sociais, e não vamos ter desenvolvimento econômico que é esperado, né? Crescimento de um parque industrial minimamente perto dos países de primeiro mundo, né? Então a gente está num caminho que eu não sei aonde vai terminar esse país. Bom, eu fico feliz que ao menos nós temos aí uma justiça sendo feita, né? Uma justiça ancestral sendo feita aí no caso da isenção do imposto de renda. É uma pena que isso vai ser levado de fato aí como uma questão eleitoral, uma questão eleitoreira para o ano que vem. Não à toa foi aprovada aí de forma tão rápida, mas que bom que foi feita aí para o bem da sociedade. André, te agradeço pelas explicações, pela análise aqui para mim e para a nossa audiência. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. Tenham uma boa tarde, todo mundo. Boa tarde para você também. Eu vou abrir aqui o nosso tablet